Olá, pessoal! Hoje nós estamos na nossa unidade 2, ainda do módulo 1 da disciplina de gestão escolar. Vamos dar uma continuidade em todo o trabalho que nós iniciamos sobre conceitos de gestão, os tipos de gestores. Então, chamo vocês para que a gente possa aí articular um pouquinho a ideia do papel do gestor escolar dentro da escola. Portanto, a nossa módulo é gestão escolar, nós vamos discutir os conceitos, os princípios, a função do gestor escolar, e nessa unidade especificamente, nós vamos trabalhar as dimensões administrativas, pedagógicas, financeiras do gestor escolar. Para começar um pouquinho, vamos relembrar da aula passada, né, o conceito de gestão. O conceito de gestão ele está associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico. Veja bem, o que isso quer dizer? O quanto a gestão escolar tem que ser fortalecida dentro da escola, para que a gente possa desenvolver o papel desse gestor nesse ambiente, nesse locus. A participação responsável de todos na decisão necessária e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com os resultados educacionais. Não se faz, como dissemos na aula passada, não se faz gestão sozinho. Nós precisamos de todos os atores da escola, nós precisamos de todos que podem participar conosco, nos fortalecendo a cada momento dentro da escola. A participação ela é necessária para que a gente possa fortalecer a administração da escola, as nossas decisões, para que a gente possa estar mais seguro nas decisões que vamos tomar enquanto gestor escolar. E eu acho que é bacana a gente falar aqui que não tem, né, um gestor específico para assumir a direção da escola. As escolas, em todos os estados brasileiros, hoje, ela é por meio eleitoral, então é qualquer professor pode estar no papel de gestor. Lógico que alguns estados solicitam um curso específico, uma formação específica, mas hoje esse gestor pode ser de qualquer professor que está dentro da escola. Então, esse professor ele tem que ter essa noção de gestão para que ele possa assumir em qualquer momento, a partir desse momento eleitoral, por meio de um processo democrático, ele possa assumir o papel de gestor. E falar um pouquinho sobre as competências que esse professor ou que esse gestor precisa desenvolver, eu trago a Heloísa Luque, que nos dá esse aporte teórico, né? Ela vai apontar alguns indicadores, ela aponta 9 indicadores que são encontrados para a competência da liderança desse gestor. Então, ela fala, primeiro, a liderança educacional. O gestor ele tem que ter um papel de líder, ele tem que ter condições para liderar equipes, ele tem que ter condições para liderar um grupo. Ele é a cabeça da escola. Ele não faz tudo sozinho. Ele precisa realmente, né, dessas pessoas envolvidas, mas ele tem que ter um perfil de liderança. Ela também aponta a questão da flexibilidade e da autonomia, que é um outro elemento necessário para o papel do gestor. Então, o gestor tem que ser flexível, nem tudo pode ser, né, daquela forma, daquela maneira, só porque eu planejei desse jeito, nós temos que executar dessa forma. A gente pode ter um pouquinho de flexibilidade, a gente pode ceder às vezes, mas de qualquer maneira tem que ter autonomia para executar as suas atividades dentro da administração da escola. Ela fala também que uma das competências da gestão é a questão do apoio à comunidade, né? A comunidade precisa apoiar esse líder, ele precisa desse apoio. Por isso que foi uma conquista, né, longa dentro das escolas, porque geralmente
o papel do gestor, esse gestor, ele era indicação, às vezes da Secretaria de Educação, às vezes da Prefeitura. Hoje não, ele é um processo eleitoral, ele passa por um processo democrático. Então, a partir desse momento que você passa por um processo democrático, por votos, por um processo eleitoral, você tem a garantia desse apoio de toda a comunidade. Porque quem é que vota, e nós vamos falar em outras unidades, quem é que vota nesse processo? É a comunidade interna da escola e a comunidade externa, como os pais. Então, todos passam por esse processo. Ela também fala que dos indicadores para a competência da liderança é a questão do clima escolar, desenvolver um clima mais afetuoso, desenvolver um clima mais agradável dentro dessa escola, onde as relações sociais que se desenvolvem dentro desse espaço seja um clima mais agradável, um clima que favoreça o desenvolvimento das atividades dentro da escola. Ela também, dentro desses nove elementos que norteiam as competências do gestor, ela vai falar dos processos de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que, falamos isso também na aula passada, que o objetivo da escola é desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. O gestor também deve estar envolvido nesse processo. Então, tudo que ele pensa, tudo que ele faz pela escola é para que esse objetivo final seja alcançado. A avaliação do desempenho, tanto acadêmico, a avaliação institucional, ela é necessária para desenvolver, né, as atividades, desenvolver uma boa liderança, desenvolver um novo planejamento. A gente sempre fala que a avaliação é um processo de retroalimentação do próprio planejamento. Então, esse professor, esse líder, esse gestor, quando ele passa por esse processo de avaliação acadêmica, avaliação institucional, ele consegue alimentar as suas propostas de trabalho, o seu próprio planejamento estratégico dentro da escola. A supervisão dos professores, então é necessário observar, supervisionar, verificar de como que está o andamento das atividades dos professores, desde os seus planejamentos até a execução dos seus projetos, isso também é importante. Os materiais, os textos de apoio pedagógico, a Heloísa Luque também vai falar que é um elemento norteador das competências do diretor, das competências do gestor escolar, desenvolver esses materiais, textos de apoio a toda a sua equipe e, por fim, um espaço físico adequado. Então, a gente precisa desenvolver todo esse trabalho dentro da escola, né? Então, o que isso representa? Veja bem, eu sempre falo que é um ciclo, correto? Né? Não há um começo, meio, fim, mas ele termina e já replanejando todo esse material. Então, você pensa nessa organização de espaço, de ambiente, você passa pelo planejamento e aí a gestão se faz por meio da execução. Então, os gestores das escolas são o quê? São líderes. Eles precisam se aperfeiçoar, eles precisam buscar, né, esse perfil de liderança sempre. Vão estimular com essa liderança todo o seu corpo, né, de trabalho, sua equipe, seus professores, os funcionários, os pais, os próprios alunos, buscando, né, promover um ambiente escolar, educacional positivo, bacana, agradável, um trabalho condizente, um trabalho coerente, um trabalho ético, que também são competências dessa liderança. Ela também fala que um local que busca o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem voltado para quê? Para
construção do conhecimento sempre. Então, é aquilo que eu já falei. Você sempre vai buscar o fim. Qual é o nosso fim? É o objetivo da escola, promover um processo de aprendizagem dos nossos alunos, fazer com que o conhecimento chegue até os seus alunos. Então, eu gosto muito, eu sempre falo isso nas minhas aulas, sobre o fracasso escolar, da importância da gente não buscar, né, o culpado do fracasso escolar. O fracasso escolar são todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem estão elencados com esse fracasso. Então, quando o aluno fracassa, a culpa não é do aluno que não quer aprender, do aluno que é preguiçoso, do aluno que não busca o conhecimento, não é só dele. Então é dos pais, é dos pais que não participam, é dos pais que não se envolvem na escola, é dos pais que não querem saber dos seus filhos, são negligentes com a educação dos seus filhos. Não, também não é. Então o culpado é do professor que não ensina, do professor que não faz seu planejamento, do professor que não se envolve com o aluno. Não. O fracasso escolar, a culpa é de todos que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, o gestor também é um elemento que está envolvido nesse processo. Talvez pode também ser do diretor que não adequa o seu espaço, que não organiza esse processo de aprendizagem, que não planeja de forma estratégica as suas ações, os seus projetos. Então, a gente não busca culpado, mas a gente busca solução, a gente busca resolver todos os problemas do fracasso escolar dentro da escola. Então, o líder é aquele que encaminha, é aquele que busca envolver todos no processo, que ouve, né? Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre o papel desse gestor. Então, o líder ele precisa envolver mais, né, todos aqueles que estão dentro da escola. E aí, a gente vai discutir isso que eu estou falando dentro, né, dessa perspectiva, né? Quais são as áreas da gestão escolar? É o sistema, é a escola e a família. Veja bem, nós estamos envolvidos em tudo isso. Enquanto o sistema vai buscar toda a organização do ensino por meio dos seus documentos, por meio da legislação, das normativas que envolvem todo o processo de ensino, a família ela vai o quê? Contextualizar esse processo de aprendizagem por meio do apoio, por meio da participação dentro da escola, por meio do envolvimento com as crianças, com seus filhos, com seus jovens, seus adolescentes. E a escola organiza, portanto, a aprendizagem. Então, veja bem, o foco da gestão educacional é o que? A afetividade das interações de todas as áreas de ações, do sistema, da família e da escola. Então, tudo precisa se articular, tudo precisa trabalhar de forma, né, contínua, processual, para que realmente a aprendizagem chegue na ponta para as crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Então, qual que é o objetivo da escola, segundo a Heloísa Luque? É de que os alunos aprendam e tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial, as suas habilidades, as habilidades necessárias para o quê? Para o seu desenvolvimento, para que elas possam participar ativamente da sociedade, dos contextos sociais, tanto aproveitando o seu próprio acervo sociocultural e produtivo, como contribuindo para a expansão dessa ação. E aí, a gente vai trazer na aula hoje, falar um pouquinho sobre essas competências, né? Tanto administrativa quanto pedagógicas. Veja bem, então o diretor, ele vai, dentro das competências pedagógicas, promover o trabalho educacional e do papel da escola. Esse gestor, né, que vai promover tudo isso, ele vai nortear a ação para a promoção da aprendizagem e principalmente a formação do aluno. Então, é papel do gestor promover a aprendizagem dos alunos. É papel do professor promover o conhecimento. É também competência desse diretor liderar essa escola,
fazendo uma orientação pedagógica para os seus supervisores, para os seus coordenadores, para os seus orientadores, porque isso vai mudando, essas nomenclaturas vão mudando muito de escola para escola, né? Promovendo as proposições do projeto político pedagógico e do currículo escolar. Então, a gente tem o PPP da escola, que né, a gente vai ter uma aula só para falar sobre o projeto político da escola, mas é ele que é o documento norteador da escola. O currículo daquela escola tem que prever todas essas competências que cabe ao gestor, as competências pedagógicas e as competências administrativas. O diretor também, dentro dessa competência pedagógica, vai promover o quê? Orientação de ações segundo o espírito construtivo de superação das dificuldades, dos desafios, com foco na melhoria contínua desse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse professor, esse diretor, ele tem que promover, dentro desse aspecto pedagógico, o desenvolvimento coletivo, o desenvolvimento dos seus alunos. Ele tem que orientar esses professores, os coordenadores, ele que vai dar todo o apoio pedagógico. É lógico que as escolas, na sua maioria, ela tem alguns papéis muito específicos, né? Papel do coordenador, papel do supervisor, mas tudo isso cabe ao gestor escolar. Tudo isso cabe dentro do aspecto pedagógico, do papel do diretor dentro da escola. Também para atender esse aspecto pedagógico, o diretor, ele cria na escola, nós falamos do clima, né, do clima escolar. Então, ela vai criar na escola um ambiente estimulador, um ambiente motivador para o processo de aprendizagem, para envolver todos que estão dentro da escola, ouvindo, partilhando, interagindo com todos, né, para que a gente vá buscar essa aprendizagem da melhor forma possível, autoimagem positiva de todos os envolvidos. Como que eu promovo, enquanto diretor, a autoimagem positiva? Dando voz aos nossos coordenadores, aos nossos professores, a todos os funcionários que estão dentro da escola. Até a merendeira que está dentro da escola pode ter voz, trazer contribuições para as melhorias, desde estrutura, de organização, até da construção do projeto pedagógico da escola. Então, isso é muito importante. Vai promover a elaboração dos documentos norteadores, né? Do próprio referencial curricular, das diretrizes curriculares, do Plano Nacional de Educação, dos planejamentos, dos documentos pedagógicos que norteiam toda a escola e toda a educação do município, do estado. Então, isso é muito importante, que a participação desse líder dentro desse processo de construção desses documentos, porque ela que vai nortear, ela ou ele vai nortear toda a condução dessa construção desses documentos. Então, a Heloísa Luque, ela, né, é muito forte isso que ela fala, da participação do líder, do diretor, na construção dos documentos legais que norteiam a escola. E aí, é lógico, dentro da escola, desse locus, a gente vai ter o projeto pedagógico da escola, o PPP da escola. Também, esse diretor, ele identifica e analisa a fundo, as limitações, as dificuldades das práticas pedagógicas que são, né, que acontece no dia a dia, no cotidiano da escola, formulando e introduzindo perspectivas de superação, mediante a estratégias de liderança, supervisão e orientação pedagógica. Então, o líder, o diretor, o gestor escolar é aquele que consegue identificar as fragilidades. A partir dessa identificação, consegue fazer proposições, né, para melhorar o andamento desse processo dentro da escola. Então, é importante que esse líder tenha esse olhar
para toda essa educação num contexto pedagógico, para que ele identifique os problemas e possa buscar soluções mais rápidas possíveis. O diretor também acompanha e orienta a melhoria no processo ensino-aprendizagem da sala de aula, mediante observação e diálogo de feedback. Lembra que nós falamos da avaliação institucional, da avaliação acadêmica? Isso são documentos que vai favorecer uma reflexão, né? Para que a gente possa melhorar as nossas ações enquanto diretor. É um feedback muito importante para que a gente faça essa reflexão. Pois se a gente começar a fazer e não refletir em cima da nossa ação, a gente não consegue promover mudanças e transformação dentro da escola. Essa transformação ela só pode ser conduzida mediante esse processo de reflexão. É a tal da praxis que a gente fala, ação, reflexão e ação. Ela é muito importante dentro do papel da gestão escolar. Tá? E ainda, né, trazendo Saviani, Dermeval Saviani, que ele contribui muito também nessa perspectiva de competências pedagógicas do diretor, ele fala que a escola é uma instituição de natureza educativa, ok? Ao diretor cabe, então, o papel de garantir o cumprimento da função educativa, que é a razão de ser da escola. Nesse sentido, é preciso dizer que o diretor da escola é, antes de tudo, um educador. Antes de ser administrador, ele é um educador. Então, lembra que logo no início da aula eu falei que hoje, dentro das escolas, esse gestor pode ser qualquer professor. Então, antes dele ser administrador, ele é um educador. Por isso que esse olhar educacional, pedagógico, cabe também ao papel do administrador, do diretor. Então, é importante a gente visualizar isso para que a gente não perca esse olhar pedagógico dentro da escola. Necessita articular, acompanhar, intervir na elaboração e execução e avaliação de toda a proposta pedagógica. Então, é papel do diretor buscar esses documentos, elaborar esses documentos, avaliar esses documentos e fazer as mudanças necessárias para que esse documento possa atender a sua comunidade de forma muito mais específica, atendendo, né, essa diversidade existente dentro da comunidade. Que eu sempre falo, você dirigir uma escola de periferia não é a mesma coisa de dirigir uma escola do campo, que também é diferente da escola urbana. Então, a gente precisa conhecer em torno da escola, conhecer a comunidade escolar, conhecer a comunidade externa da escola, para que a gente possa pensar no envolvimento que essa escola tem com a própria comunidade, com a própria sociedade, respeitando essa diversidade, toda a cultura existente dentro daquela comunidade. Sua atuação exerce liderança em todo o processo educativo junto a uma equipe. E lembrar que você tem uma equipe. O diretor, o líder, o gestor, ele não trabalha sozinho. Nós falamos isso na aula passada. Ele precisa de uma equipe, por menor que seja essa equipe, por mais restrita que seja essa equipe, ela tem que colaborar, né, por meio de apoio à gestão escolar. Diante de todas as ações a serem desenvolvidas, atuando nas decisões sobre questões administrativas e pedagógicas. Consiste no trabalho desenvolvido entre o gestor escolar e todos os envolvidos, já dissemos isso. E a organização do trabalho pedagógico dentro da escola deve ser pautada nos princípios, né, de uma gestão democrática, com autonomia, com a participação da comunidade, visando um trabalho de gestão pedagógica eficiente. E aí eu acho que aqui faltou, né, a gente falar sobre a ética, a importância da ética dentro desse processo.
E aí, levar em consideração tudo isso que eu já disse, principalmente a realidade dessa comunidade. Então, o trabalho da gestão é buscar a participação de todos de uma forma muito aberta, dialógica, por meio da participação de todos os envolvidos, com a ética envolvida, para que a gente possa desenvolver um trabalho muito mais eficiente, muito mais eficaz. Quanto às competências administrativas, que é uma outra competência que a gente tem que desenvolver dentro da escola, a gestão ela deve ter conhecimento sobre a organização administrativa e pedagógica da escola e como utilizar todos os resultados das avaliações visando o quê? Uma melhoria da qualidade do ensino. Então, nós buscamos a avaliação, os resultados dela, nós refletimos em cima desses resultados para que a gente possa melhorar. Por isso que é importante a avaliação, por isso que é importante a gente desenvolver dentro da escola, né, o exercício da avaliação contínua, para que a gente possa buscar esses resultados e melhorar desde a estrutura física da escola até a organização pedagógica dessa escola. O gestor escolar ele exerce uma função democrática participativa numa abordagem contingencial da administração. A administração não se faz sozinha. Ela precisa dessa participação, ela precisa ser por meio de um processo democrático, né? E aí eu gosto muito, e aí eu trago sempre, né, esse texto, né, esse pequeno texto do João Cabral de Melo Neto, que eu acho que retrata bastante essa ideia sobre a participação de todos, sobre esse processo democrático, sobre essa forma de trabalho colaborativo. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e um lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, nessa unidade, de que nós precisamos sempre do outro, compartilhar, né, ações para a construção de uma gestão democrática, participativa, colaborativa, dialógica. Não fazemos a administração de uma escola sozinhos, mas contamos sempre, né, como disse esse texto, com outros galos. Quem são os outros galos? Os nossos colaboradores, a família dos nossos alunos e o próprio aluno. Dar voz à comunidade interna e à comunidade externa. Dessa forma, conseguimos desenvolver sempre uma gestão muito, muito melhor, muito mais eficaz, uma gestão muito mais participativa, onde todos podem trabalhar de uma forma muito mais prazerosa do que aquela obrigação de estar dentro daquela escola. No próximo módulo, a gente vem com mais um pouco sobre o gestor escolar e os seus documentos e todo o seu trabalho dentro da escola. Até mais, pessoal!